Senhoras e senhores telespectadores, boa noite. A PRF3 TV, emissora associada de São Paulo, orgulhosamente apresenta neste momento o primeiro programa de televisão da América Latina. Foi com essas palavras que Yara Lins deu início à primeira transmissão de televisão no país. Faz 50 anos que isso aconteceu. Numa noite muito aguardada por todos, nós estávamos entrando no futuro, o maravilhoso futuro do rádio com imagens, do cinema em nossa casa, da televisão. 18 de setembro de 1950. Faz 50 anos que ela chegou, veio do céu, da pontinha de uma antena abençoada, trazendo diversão, alegria e informação para as nossas vidas. Faz 50 anos. E parece outro dia, nem bem começou. E a televisão já tem uma longa e bonita história para contar. Nos 50 anos da TV brasileira, nós celebramos, nesta noite, a ousadia, a competência e a imensa criatividade dessa gente. Gente que soube produzir aqui, no terceiro mundo, uma televisão de primeira, conhecida e respeitada em todo o planeta. Pois é, o show desta noite é para você, pioneiro. É para você, artista, técnico, profissional de TV. É para você, telespectador. Bem-vindos todos para as bodas de ouro da televisão do Brasil. A televisão chegou ao Brasil primeiro como notícia. Falava-se maravilhas daquela caixinha inventada pelos americanos que trazia o mundo para dentro dos lares. O jornalismo nos fez saber da televisão o quanto ela surgiu aqui. Ele logo encontrou espaço na telinha. Não parou mais de nos informar sobre muitas outras coisas. Nos 50 anos do telejornalismo brasileiro, nós vamos receber agora um mestre e uma estrela da notícia. Com vocês, Maurício Loureiro Gama e Marília Gabriela. Maurício, é muito diferente de lá para cá? É bem diferente, mas daqui a pouco eu vou contar por que é diferente. Bom, chegou a minha vez. Se eu soubesse que no futuro os noticiários seriam apresentados por moças tão bonitas, sinceramente, eu teria esperado mais um pouco, mais uns 30 anos para nascer. Aí sim. Aí eu ia apreciar bem a beleza das mulheres, entre as quais eu incluo essa maravilha. Repórter que é. Ele é uma gracinha, mas é puro charme isso, porque eu sei, de fonte segura, que aqueles rapazes inteligentes e muito falantes, que eram repórteres nos anos 50, não tinham qualquer dificuldade para atrair as moças. Não é? É verdade, é verdade. Agora, difícil mesmo era fazer jornalismo na TV. Nós tínhamos que descobrir como se faz. Fazendo. Viemos dos jornais, do rádio, do cinema e criamos uma forma de apresentar notícias que era uma mistura de tudo isso. Era uma salada. Os que vieram depois aprenderam com a experiência deles.
nós procuramos levar adiante uma tradição de seriedade, de ética e de espírito público, que são valores fundamentais do nosso telejornalismo. Mas a vida de vocês é muito fácil perto da nossa. Todos os recursos, esses equipamentos fabulosos, fizeram o brilho dos primórdios da televisão. Olha, isso não é bem assim. Não é bem assim. Não, né? Equipamento fabuloso, tecnologia, mais trabalho, percebe a lógica ou não? Agora, vamos ver como o telejornalismo evoluiu desde o começo da televisão. O primeiro telejornal brasileiro surgiu ainda em 1950, logo após a estreia da TV Tupi. Chamava-se Imagens do Dia, mas o que menos tinha eram imagens. Era uma mistura de rádio-jornal com cinejornal, com muita falação e uns poucos filmes. Depois dele, vieram o Repórter Esso, que fazia enorme sucesso no rádio, o Mapping, Bovetone, entre outros noticiários menos famosos. Mas todos se igualavam na pobreza de imagens. Nos anos 50, os jornalistas brilhavam mais no estúdio, como comentaristas das notícias que extraíam dos jornais e liam para o telespectador. O Edição Extra da Tupi, primeiro programa vespertino de nossa TV, é um bom exemplo desse gênero. Nos anos 60, os equipamentos de cinema tornaram-se mais portáteis e os telejornais melhoraram muito. O Jornal de Vanguarda e o Titulares da Notícia, da TV Bandeirantes, fizeram experiências ousadas de linguagem antes do surgimento do Jornal Nacional, o primeiro noticiário transmitido em rede. Mas o que revolucionou tudo no final dos anos 70 foi a câmera de vídeo portátil. Mais barata e mais versátil que a câmera de cinema, ela deu ao jornalismo mais possibilidade de cobertura. A imagem, enfim, virou o centro dos noticiários. Depois vieram os links portáteis de micro-ondas, as transmissões via satélite, as microcâmeras, tudo que nos permite hoje mostrar as imagens de qualquer fato, a qualquer momento, em qualquer lugar do globo. Em 50 anos, o telejornalismo brasileiro fez e derrubou presidentes. Viveu a ditadura e a democracia. Viu o progresso e o atraso, a riqueza e a pobreza, o bem e o mal, transmitido da terra, do ar, do fundo e do mar. E nós estamos prontos para os próximos 50 anos, para trazer a você as boas e as más notícias que virão diante do futuro. O telejornalismo brasileiro homenageia nesta noite os profissionais que o permitiram chegar até aqui. Senhoras e senhores, os nossos aplausos para todos os jornalistas representados pelos aqui presentes. Assim como aconteceu com o jornalismo, a televisão foi buscar a experiência no teatro. Mas foi bastante esnobada no começo. Alguns grandes nomes do palco torciam o nariz para aquela novidade. Isso é um eletrodoméstico, a televisão. Mas aos pouquinhos todos foram aderindo. Pois é, em 50 anos, nós brasileiros produzimos teleteatros inesquecíveis, revolucionamos a arte da novela e avançamos para as minisséries mais sofisticadas, quase cinema. Nós aprendemos a contar histórias. Nos 50 anos da teledramaturgia brasileira, vamos receber uma dama dos nossos palcos e um talento da nova geração. Nossos calorosos aplausos para Fernanda Montenegro e Carlos Casagrande.
O televisor, em 1950, era o mais caro eletrodoméstico. Vinha dos Estados Unidos e custava quase a metade do preço de um automóvel. E se televisão era coisa de gente fina, o que ela poderia oferecer de melhor a seu público do que o teatro? Nos primeiros anos, a TV ensinou obras de todos os tipos, comédias ligeiras, clássicos, peças de vanguarda. Montagens difíceis eram feitas nos estúdios modestos das emissoras de televisão. E com os ótimos resultados artísticos, quase sempre, é claro que, vez por outra, aconteciam alguns probleminhas, como naquela noite na TV Tupi, em que encenavam uma versão do filme O Vento Levou. Construíram uma maquete para fazer a cena do incêndio de Atlanta, e o vento levou mesmo as chamas adiante. E quase a emissora também pegou fogo. Um espetáculo brilhante. E ainda diziam que a TV não era tão calorosa quanto o teatro. Mas se alguém sentia a falta de emoções arrebatadas, daqueles romances maravilhosos das radionovelas, não esperou muito para encontrá-los na TV. Já em 1951, estreou a primeira telenovela, Sua Vida Me Pertence. Essa novela, ela não ficou na história apenas por ser a primeira, mas também porque teve o primeiro beijo da televisão. Os protagonistas foram Walter Foster e Vida Alves, que está conosco aqui nesta noite. Vida Alves, hoje presidente da Associação dos Pioneiros da Televisão. Está com esse batom manchado até hoje. Não é, Vida? Que beijo foi esse? Conta pra nós. Que nada, foi um beijinho à toa. Mas os lábios se tocaram para não escandalizar o público, não foi? Mas nos 50 anos seguintes, o que não faltou na telenovela foram beijos. Beijos e mais beijos, ardentes, arrebatados, apaixonados, como esses. Coisa boa. Você começou e o povo não parou mais, não é, dona Vida Alves? É claro que, com tanto beijo, a coisa acabaria em casamento. Um dos maiores sucessos da TV brasileira, nos seus primeiros anos, foi exatamente a história de um casal, um jovem e adorável par de pombinhos. Meu bem, você se incomoda se eu fizer uma perguntinha a você? Ah, claro que não, meu bem. O que é? Com que dinheiro você comprou tudo isso? Com aquele dinheiro que estava no armário, não era pra isso, meu bem? Pois é, né, gente? Que coisa linda, romântica. Só que atualmente os amores andam bem mais complicados na telinha. Andam mais pra alô, doçurra.
Entre tapas e beijos, galãs e mocinhas, heróis, vilões e uma infinidade de personagens que emocionam milhões de espectadores, a teledramaturgia brasileira se afirmou. As nossas produções são cada vez mais requintadas, têm densidade literária, acabamento técnico e qualidade artística. Com tudo isso, não é difícil que os nossos atores roubem a cena. Vocês fiquem aqui. Vamos, lobos. Nos 50 anos da teledramaturgia brasileira, as nossas homenagens a Carlos Miranda, o vigilante rodoviário, e a todos os técnicos, cenógrafos, atores e diretores aqui presentes. O esporte está na televisão desde os primeiros dias, antes mesmo dela ser inaugurada. Os anúncios nos jornais já diziam: agora você poderá assistir às mais emocionantes partidas sem sair do conforto da sua poltrona. É verdade. Só não contaram para nós, mulheres, que os nossos homens iam afundar nas poltronas e assistir a todos os benditos jogos de futebol. Pois é, todos do planeta. É sinal de competência do esporte na TV nos 50 anos de transmissões esportivas. Vamos receber 2 atletas e famosos desta modalidade. Nossos aplausos para Cléo Brandão e Silvio Luiz. Parece que eles vão oferecer para a gente aqui um coquetel aos nós, os veteranos da televisão, mas eu tenho a impressão que eu não vou aparecer por lá, não. Vou agradecer muito a lembrança dos meus amigos, o meu nome, mas eu vou estar fora dessa, sabia? Ué, mas por que, Silvio? Um coquetel gostoso, gente querendo te cumprimentar, bebidinhas, comidinhas, aquelas empadinhas que você gosta nas transmissões, assim. Mas é exatamente o problema é esse. O problema da comida. É verdade. Você já imaginou, por exemplo, se eles me servem um prato cheio de camarões? Vou dizer uma coisa para você, eu peguei uma alergia desse bicho. Eu sei como é que é isso, Silvio. Mas em gente mais jovem é até pior, sabia? Paralisa as pernas, o raciocínio, o sujeito perde até a vontade. Fica largado, fica meio pateta. Se bobear, pode até dar vexame. Bom, eu quero saber se isso é verdade, é mesmo? Verdade. Mas isso dá com aqueles camarões de 9 pernas ou com aqueles camarões de 11 pernas? Olha, com os de 9 é pior ainda.
Dá uma indigestão olímpica, de tão grande que é. Um verdadeiro horror. É verdade. Bom, mas vamos deixar os camarões de lado. Já foram devidamente citados, né? O que nós vamos fazer aqui mesmo? Já perdi até o rumo das coisas. Olha, nós viemos apresentar uma reportagem que mostra como era o esporte no início da televisão e como ele é atualmente. Antes, Silvio e amigos, a televisão lutava para fazer uma transmissão esportiva. Hoje, ela manda no jogo. É verdade. Para quem gostava de futebol, a TV dos anos 50 era uma maravilha. Que tal assistir ao clássico da rodada ao vivo, em pleno domingo à tarde, sem pagar nenhum centavo? Era isso que o telespectador tinha. Já os outros esportes não encontravam o mesmo espaço, porque não atraíam tanto. O interesse pelo futebol levou a TV a superar grandes desafios técnicos, como aconteceu em 1956, na primeira vez em que uma partida foi transmitida do Rio para São Paulo. Jogavam Brasil e Inglaterra. A TV Rio e a TV Record pertenciam à mesma família. E os diretores decidiram mostrar também aos paulistas o jogo que apenas os cariocas veriam. Mas como fazer isso se não existia Embratel e se o sinal das emissoras de TV alcançava no máximo uns 80 quilômetros de distância? A solução foi instalar na raça links de micro-ondas entre Rio e São Paulo. Os técnicos subiam morros carregando antenas nas costas. E em alguns lugares improvisaram antenas com telas de galinheiro. Mas o sinal acabou chegando. Ruizinho, é claro, mas chegou. E os paulistas também viram o Brasil faturar a Inglaterra por 2-0. É até engraçado pensar nessa epopeia dos anos 50, quando se vê o poder do esporte na televisão atual. Um cinturão de satélites em torno da Terra traz imagens de jogos de qualquer continente. Há canais especializados apenas em esporte e muitas modalidades estão na programação. A televisão já comanda o calendário dos jogos, determina horários, influi nas regras e paga as contas. Não é mais a TV que passa esporte. O esporte é que não passa mais sem a TV. O esporte é hoje um dos principais espetáculos da televisão. Os jogos de futebol têm audiência igual à das melhores novelas. E os jogadores? Sim. Os jogadores são astros famosos como os atores. Mas nada seria assim se não existissem outros astros da narração esportiva, dos comentários, da reportagem. Nos 50 anos do esporte na televisão, as nossas homenagens para o talento de todos os jornalistas esportivos representados pelos aqui presentes. Foi muito criativa. A televisão brasileira foi muito engraçada. A mesma capacidade que ela tem de emocionar e fazer chorar, ela tem de provocar o riso mais gostoso. No começo, uma boa parte dessa graça vinha da própria desgraça. Quando a TV era ao vivo, tudo podia acontecer durante uma transmissão. Por exemplo, Jesus Cristo, crucificado, abanar as moscas que o incomodavam depois de morto. Isso ocorreu. Mas é claro que os melhores momentos de humor da nossa TV foram feitos por eles, por nossos grandes comediantes. Nos anos 50, nos 50 anos de humor na televisão brasileira, Chico Anísio e Sininha de Paula.
Hoje é um dia especial para o Alberto Roberto. Mas por quê? Porque ele está celebrando os 60 anos de televisão. Peraí, mas como é que 60? Se a televisão está fazendo 50 anos? Falei para ele. Ele disse, para você que é figurante, eu estou 10 anos na frente de qualquer assunto. Então, eu fico calado, né? Porque, afinal de contas, ele é um símbolo sexual, um ídolo. Olha aqui, quanto ao Alberto Roberto, eu não sei. Agora, quanto ao Chico Anísio Show, eu posso dizer com certeza que foi o programa mais avançado da televisão brasileira, no início dos anos 60. Vocês sabiam que ele foi o primeiro programa a usar o videotape? A gente tinha a oportunidade de ver os personagens do Chico Anísio contracenando uns com os outros. Mas o processo, sabe, Sininho, era muito rudimentar, porque isso não se pode nem comparar as edições eletrônicas de hoje com os recursos que a técnica oferece hoje. O Manga, que era o diretor, ele se fechava numa sala com o Marcelo, que era quem fazia os cortes, e o Manga escolhia as imagens que ele ia juntar uma com a outra, então, e as imagens eram coladas sem que a gente visse as imagens, só pelo som. Então, aquele negócio que rodava como em gravadora, isso, corta aí. Aí cortava com gilete, truc, pegava a outra ponta, botava aqui, aí, junta com esse pedaço aí, cortava, colava com durex, e a gente não sabia se o ponto estava certo ou se ia dar algum pulo. Felizmente, sempre foi certo. Então é por isso que o Quen ficou com aquele jeito assim? Não, isso é de fábrica. Tá certo. Mas até chegar ao Chico Anísio Show da TV Rio, que era uma coisa realmente nova, né? O Brasil já tinha o seu tipo de humor no ar. Porque há um tipo de humor, Sininha, que é o humor brasileiro que só se faz no Brasil, que é esse dos personagens que se repetem semanalmente, né? Como Show União aqui em São Paulo, como Noites Cariocas, Riso ao Limite, como de um certo modo hoje se faz a Zorra Total. Acho que até a própria Praça da Alegria vai repetindo o personagem. Isso é um tipo de humor absolutamente brasileiro. Mas a televisão também trouxe para ela o humor do circo, do teatro de revista e das chanchadas do cinema. Olha, um programa famoso dos primeiros tempos, né, foi o Rancho Alegre da Tupi, né? Depois, na TV Paulista, surgiu a Praça da Alegria, que continua no ar, de pai para filho, há 3 gerações. Bom, de 50 para cá, eu não gosto de falar de tipos de humor, porque para mim só há 2 tipos de humor, engraçado e sem graça. O humor engraçado, ele foi feito na TV de vários modos, né? Mas sempre através de comediantes, uma infinidade de grandes comediantes. Então vamos aproveitar aqui para rever alguns bons momentos do humor da televisão brasileira. Vamos lá. Mas é formidável. Este livro é formidável. Eu gosto de livro assim, cheio de letras. Senhor, desculpe, sabe? Eu quando leio esqueço tudo, sabe? Principalmente quando pego um livro como este aqui, sabe? Esse livro é de quê? É de papel mesmo. Eu penso que amanhã é a missa do 7º dia. Eu começo a chorar de novo. É verdade. Sabe que o mais engraçado é que às vezes eu tenho certeza que ele está aqui bem juntinho da gente e que a gente não consegue ver. É verdade. A casa ainda está emprenhada do mau cheiro dele. É verdade. Isso ficou. Mas o trânsito está tão embrulhado que eu só tenho tempo de chegar em casa, pegar o ônibus e voltar. Para rebaixar, quer dizer, chega no expediente da tarde eu não vejo nada, porque eu estou com as minhas energias esgotadas nesse corre de pegar ônibus para vir almoçar em casa. Sacuda! Ei, tá no cinzeiro! Tudo bom? Tudo bom? Tudo legal. Tá, o negócio é o seguinte, goleiro, cadê o goleiro? O goleiro sou eu. Bom, o goleiro é o seguinte, a bola vem, tu pega a bola aqui, bola vem, se a bola for rasteira, tu se a bola for no canto em cima, tu Tá faltando pra esse veleiro a vela, né? Só tem um mastro.
não Mas tem a eu vela. pedi saiu cedo pra comprar e até agora não apareceu. É mesmo, não Porra, apareceu, tá mas demais. ele veio. Olha ele aí. Olha aí. Ô, rapaz, chegou na hora. Vamos lá, as cartas já estão aqui, rapaz. De marginal. Mexeram com você não, né? Mexeram não, ninguém mexeu com ela. Pronto. Quem deu o material? Trouxe. As velas? Trouxe, 2. Agora aquelas velas vermelhas de trabalho... Ah, vai virar carroça! Vou pra Maracangalha, eu vou. Eu vou pro chapéu de palha, eu vou. Pois é, Chico Anísio. O nosso humor faz rir, mas também faz pensar, não é? Escrachando a política, os políticos, ele desperta o senso crítico dos telespectadores e ajuda a formar a opinião pública. Bom, nós nunca vamos competir com o humor que eles fazem nos programas eleitorais. Mas a gente tenta, né? A gente tenta. Vamos ver uns trechos de humor político na TV brasileira. Tu sabe, Fernando, eu não sabia que tu eras um ator frustrado. Mas juro que eu não sabia. Eu achava que tu era diretor de cinema frustrado. Porque aumento da verba para a saúde, tu grita, corta. Aumento do orçamento da educação, tu grita, corta. Todos os aumentos, tu grita, corta, corta, corta. Desligou. Eu vou, é claro, é uma reivindicação justa, tá até na Constituição. Todo brasileiro tem direito de dandar pra ganhar tem-tem. Eu também quero tantão pra ganhar tantão. Peraí, assim vocês estão radicalizando. Se todo mundo ganhar tantão pra fazer dandão, isso vai comprometer o ajuste fiscal. E assim não pode, assim não dá. Cacau-tó, cacau-tó, cacau-tó! Sai rei, sai rei, sai rei! Sabe, tio Chico, eu estava aqui vendo vocês gozarem, assim, os políticos, né? Aí eu fiquei imaginando, assim, como é que seria se os humoristas fossem os redatores das campanhas eleitorais? Não sei se seria muito diferente, não. Talvez a gente enrolasse menos o eleitor e fosse mais direto ao ponto, né? Ok, então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Olha lá. Lalau, número 169 milhões. Grande tocador de obras. A obra não sai, mas ele toca em frente. Toca para Miami, toca para a Suíça. Toca de Ferrari para chegar mais depressa. E a Polícia Federal não se toca sobre onde ele se entoca. Vanderlei Luxemburgo, número 4548, ou nenhum dos anteriores, né? Um homem de confiança, confia tanto na sorte que se dá ao luxo de dispensar um Romário, um verdadeiro estadista, e dá grandes alegrias à torcida alheia em todos os estádios onde ele passa, né? Vanderlei trabalha pela valorização da África no cenário mundial. É um homem elegante, na vitória e na derrota, não amassa o terno por qualquer bobagem. Feiticeira, número 5473382. Mas não ligue porque o namorado é lutador de jiu-jitsu. Mulher de peito. Traz no corpo as melhores virtudes da mulher moderna. A firmeza, a generosidade, a beleza interior. Ela veio para levantar o véu do nosso atraso. Vem. Rambo. Número 765, Magno 44, ou Coach 45. Um lutador, um verdadeiro guerreiro, enfrenta de peito aberto um exército inteiro, odeia sociólogos que apreciam pão de queijo e tem o tupete de desafiá-lo. Francisco Anísio, a gente sofre, mas a gente se diverte, né? Faz 50 anos que a gente se diverte. Mas a gente se diverte como o público também se diverte, né? Graças ao humor e ao talento... Como é que eu vou dizer uma coisa dessa? Ao talento de artistas como esses aqui, representados.
adulto gosta da televisão. Mas não existe telespectador mais fiel, fanático e mais adorável do que a criança. As crianças sabem de cor o dia e o horário em que passam os programas favoritos. Não perdem nunca uma novidade e jamais reclamam por ver reprises. Gostam tanto como se fosse a primeira vez. E é claro que nos 50 anos da televisão brasileira, a programação infantil não poderia faltar. E em nosso palco, agora, Cíntia Raquel e Carequinha. Tá certo ou não tá? Fala, minha querida. Ô, Carequinha, me disseram que você cantava uma música assim, ó. O bom menino não faz xixi na cama. O bom menino não faz malcriação. O bom menino vai sempre à escola. E na escola aprende sempre a lição. Pam, pam. Sabia que eu gostei? Você tá me achando com cara de palhaço. Não, imagina, achei muito interessante, muito educativo, mas eu fiquei pensando numa coisa. O que será que os adolescentes de hoje em dia iam falar se ouvissem a sua música hoje? Meu Deus do céu, eles estão ouvindo sempre. Eu viajo o Brasil inteiro e essa música, O Bom Menino, é o carro-chefe do Carequinha. Até a mamãe canta, a vovó canta. Carequinha, canta aquela música. O bom menino não faz bebê na cama. E todo mundo cantou. Que eu tô gravando, que eu gravei agora. Ai, 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 carrapato não tem pai. Ai, 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 carrapato não tem pai. Lai, 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 lai. Pem, pem. Ah, tô boa hoje dos pem-pens, hein? Bom, a televisão naquela época, ela não era muito forte, mas ela se tornou muito importante na vida das crianças. Sabem por quê? Por causa de adultos como vocês que fizeram programas muito criativos e trouxeram alegria para todas as crianças, sabia? Sabia, perfeitamente. Carequinha, você quer ver uns trechinhos desses programas? Quer ver? Seria a maior alegria do Carequinha ver um programa daquele tempo. Topa? É? Vamos Vai lá? passar agora? Então roda, vamos lá. Ver. Desde os primeiros dias da TV, as crianças grudaram o olho na telinha. E não foi pela simples novidade daquela caixa de luzes piscando na sala. Logo que a TV surgiu, vieram com ela os programas infantis. Eram programas muito simples e bastante ingênuos comparados com certos desenhos animados de hoje. Mas a garotada adorava. Pim Pam Pum, Zastrás, Gurilândia, Clube do Guri. Foram alguns que fizeram muito sucesso, misturando brincadeiras no estúdio com desenhos que antes só passavam no cinema. O circo era uma atração muito comum, trazendo palhaços adoráveis como Arrelia, Pimentinha e Carequinha. Foi também logo no início da televisão que apareceu o primeiro programa infantil, educativo, destinado a ser o mais famoso de todos. O Sítio do Pica-Pau Amarelo. A versão de Tatiana Belink e Júlio Gouveia para a obra de Monteiro Lobato tinha 1/100º dos recursos que foram usados na ótima versão da Globo nos anos 70. Mas a precariedade técnica era compensada com muita criatividade e um jeito todo especial de estimular a imaginação das crianças. Em 50 anos surgiram muitos outros programas preocupados em ensinar a brincar, educar brincando ou apenas divertir. Apareceram super-heróis invencíveis como o Capitão 7, o Capitão Asa ou o Falcão Negro. Novas apresentadoras conquistaram o coração dos pequenos telespectadores, formando uma geração de fãs. Na programação educativa, também tivemos grandes triunfos e somos hoje respeitados entre os melhores do mundo. Com a TV que temos, é e sempre foi muito divertido ser criança no Brasil.
Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Quantas mamães, quantos papais estão aqui que foram fãs do Carequinha quando eles tinham 3, 4 anos de idade? É verdade ou não é? É, Carequinha, mas agora eu vou te falar uma coisa. Fala. Quem faz uma criança sorrir, como você fez, como a gente faz, como muitas pessoas fazem hoje em dia, com certeza merece uma homenagem muito, muito especial da gente. Vamos dar os parabéns a todos aqueles que faziam programação para criança. Tá certo ou não tá? Parabéns, obrigada. Muitos comerciais de TV são tão bons que valem por um programa inteiro. 50 anos se passaram, mas eles continuam lembrados e queridos. A publicidade da TV sempre teve as suas estrelas, das garotas propaganda dos primeiros anos aos personagens famosos de hoje. Muitos talentos conquistaram o coração do público. Nos anos 50, da publicidade da televisão, 2 grandes astros dos comerciais. Vamos receber Idalina de Oliveira e Carlos Moreno. Carlinhos, me diga uma coisa. Você sabe lá o trabalho que dá arear ali uma panela com palha de aço? Pois há 20 anos que o mulherio todo está fazendo isso e por sua causa, hein? Olha, Dalina, eu tenho uma vaga ideia a esse respeito. Agora, conta uma coisa pra mim. Você já calculou a quantidade de produtos que os telespectadores compraram só porque era você que anunciava? Nossa, se fosse guardar tudo num espaço só, precisava um estádio de futebol. Bem, no tempo da televisão ao vivo ou agora, o papel do comercial é o mesmo. É estimular os consumidores, vender os produtos e fazer a economia andar. Mas é claro que a propaganda na TV mudou muito nesses 50 anos. Vamos ver então como era no começo e como é agora. A televisão brasileira começou com a publicidade. Foram a Companhia Antártica, a Laminação Pinhatari e o Moinho Santista, anunciantes das emissoras associadas, que financiaram a implantação da TV Tupi. As agências de propaganda nacionais não acreditaram muito em TV no princípio. Preferiam seguir apenas com rádio e as revistas. Mas as agências estrangeiras conheciam o poder da TV na matriz e apostaram no novo meio de comunicação. As agências de publicidade contratavam os artistas, as estrelas, e produziam os programas, evidentemente que copiando fórmulas americanas. As agências eram uma espécie de donas da programação, tanto assim que a maioria dos programas levava o nome do patrocinador ou de um dos produtos do patrocinador. Caso, por exemplo, das sabatinas Maisena, dos espetáculos Tonelux ou dos programas patrocinados pela Bendix. As agências tinham também, naquele momento, o monopólio, vamos chamar assim, das grandes estrelas que eram as garotas propaganda. As garotas propaganda eram divas como as estrelas do teatro ou do cinema. Faziam grandes contratos, tinham fã-clubes, saíam nas revistas. Num tempo em que toda a televisão era ao vivo, não havia muita diferença entre fazer o programa ou o intervalo. Elas faziam do intervalo um programa à parte. Ninguém reclamava de ver aquelas mulheres bonitas vendendo geladeira, roupa, sofá-cama. As garotas propaganda reinaram até que os comerciais filmados se tornassem mais comuns. Hoje, os filmes são o padrão da publicidade na TV. Eles podem custar milhões de reais, como um longa-metragem, mas também podem contar um universo de coisas. Em 30 segundos apenas. É um outro jeito de fazer publicidade. Na falta de garotas propaganda como aquelas, ficamos hoje com as garotas do teleshopping.
é uma queima especial de saudades. Bem, esses filmes de hoje em dia são realmente lindíssimos. Mas, modéstia à parte, hein? Não tem o mesmo charme das garotas propaganda, não. Ah, não tem mesmo. Não tem mesmo. Vocês são insubstituíveis. Vocês são maravilhosas. E acho que todo mundo morre de saudades das garotas propaganda. Oi, Dalina, por que você não faz um comercial ao vivo, aqui agora, pra gente? Por favor. Faço, se você me ajudar. Eu? É. Com o maior prazer. Que então medo. vamos lá. Olá, meu nome é Idalina de Oliveira. Sou garota propaganda aqui do Canal 7. Mas sou também uma futura dona de casa, pois muito em breve estarei me casando. E nos planos que sempre fazemos para o futuro, procuramos conversar sobre as diversas coisas que vamos precisar para a nossa casa. Numa coisa, entretanto, nós chegamos a um perfeito acordo, porque a nossa geladeira vai ser GE e será comprada na Eletrolândia. Adorei, Dalina. Que coisa boa. E era bom mesmo, mas muito bom. Gostoso de fazer e eu acredito que gostoso de ver também, né? Então, vamos comemorar. Nos 50 anos da propaganda na TV, as nossas homenagens para todos os profissionais de publicidade da televisão brasileira. $50 anos. Bem, mas nós já vimos muita coisa nessa noite. Mas ainda está faltando uma parte muito importante da nossa televisão. Agora é hora de falar de shows. Shows de auditório, concursos de calouros, gincanas, programas de adivinhação, jogos musicais. Hoje tem espetáculo? Tem, sim, senhor. Nos anos 50, os shows da televisão, 2 grandes animadores da nossa telinha. Com vocês, Lolita Rodrigues e Celso Portioli. Lolita, é verdade que você participou do show inaugural da televisão brasileira? Parece mentira, né? Mas eu estava lá. Que coisa maravilhosa, eu estava lá com meu vestido de formatura, pronta a ganhar o mundo. Estava lá no show que o Cassiano Gabus Mendes dirigiu e que ele chamou de TV na Taba. Mais adequado impossível, porque a televisão era tupi. Uau! E você foi de Índia, de tanga e tudo? Nada, e você não ouviu o que eu falei, menino? Eu estava com meu vestido de formatura e assim como eu, as moças todas de vestido longo e os homens de smoking. Mas foi assim mesmo, com um show de variedades, que a televisão foi inaugurada numa segunda-feira, no dia 18 de setembro de 1950. Começou com um show e não parou mais fazer shows. Começou imitando a televisão americana e acabou sendo copiada pelo cinema brasileiro. Qual o endereço completo do assinante, senhor Luciano Rinaldi? Qual o número de seu telefone? Luciano Rinaldi. O endereço é Rua Caetano Pinto, 383, Conjunto C. Certo! Absolutamente certa a resposta à primeira parte da pergunta. Liga a televisão. Tá na hora do absolutamente certo. Quase que perdemos o programa.
Respondendo absolutamente certa a primeira parte da pergunta, que era o endereço do assinante da lista telefônica de São Paulo, senhor Luciano Rinaldi, residente à Rua Caetano Pinto, 383, Conjunto C. Falaram seu nome na televisão! Chamei os vizinhos! Avisa o porteiro! Avise todo mundo! Você viu? Seu nome? Luciano. Luciano. Rinaldi. Na televisão. Então sou eu. Sou eu, Luciano Rinaldi. Olha eu aqui. Alô, fala. Eu sou Luciano Rinaldi. Muitos shows fascinaram os telespectadores nestas 5 décadas da televisão brasileira. Muito bem, nesta reportagem vamos ver como eles evoluíram. Variedade, emoção e alegria são marcas dos programas de shows da televisão brasileira. Programas musicais como Astros do Disco, Clube dos Artistas de Lolita e Ayrton Rodrigues. A televisão brasileira teve época também de música clássica, ópera e balé. Também de programas experimentais como Música e Fantasia. E principalmente programas de perguntas e respostas. Mais famoso dele, O Céu é o Limite, de Aurélio Campos. E ainda, sobre a vida das pessoas, Esta é a Sua Vida, de J. Silvestre. A televisão do Brasil, ao longo do tempo, formou grandes animadores, grandes apresentadores. Homero Silva, J. Silvestre, Silvio Santos, Flávio Cavalcante, Hebe Camargo, Lolita Rodrigues, Branca Ribeiro, Blota Júnior e Abelardo Barbosa, o grande Chacrinha. Alô, Terezinha. Podem vocês imaginar Chacrinha de paletó e gravata, caretão, o Chacrinha, o mestre da comunicação na televisão do Brasil? Isso aconteceu entre 56 e 60, na primeira versão da discoteca, ainda na TV Tupi. Chacrinha vinha de smoking. Mas logo ele seguiu o caminho que era o caminho dele, ou seja, com uma terminologia, com uma comunicação toda especial. Ele que veio com frases como "vim para confundir e não para explicar". Aliás, outra tão em moda, tão atual como nunca: na TV nada se cria, tudo se copia. Chacrinha transformou-se no maior comunicador da história da televisão. A comunicação na televisão brasileira pode seguramente ser dividida antes e depois de Chacrinha. Preto no Branco, Noite de Gala, Times Square, festivais da música popular brasileira na Record, Fino da Bossa, Jovem Guarda, Roquete Pinto, enfim, a televisão que é o reflexo do país vem conduzindo, especialmente na área de shows, com muita categoria, esse trabalho. Tudo isso graças à imensa legião de grandes profissionais que fazem a história da televisão no Brasil. E olha, é uma honra fazer parte dessa tradição, é uma honra. Pois é, Celso. Tudo começou lá atrás, há 50 anos atrás. E nos 50 anos do show de televisão, as nossas homenagens para os pioneiros dos shows da TV brasileira, representados pelos aqui presentes. Pois é, todos esses programas bonitos, todos esses artistas maravilhosos. A televisão é mesmo um orgulho para nós brasileiros. Mas a nossa televisão só é assim, essa fantástica fábrica de encantos, porque você existe. Porque existe você, telespectador. Você é importante porque nos assiste e porque participa do nosso trabalho. Não foi só a TV brasileira que mudou nesses 50 anos. Você também mudou. E não foi pouco. A primeira conquista do telespectador brasileiro foi o direito de assistir televisão. Os televisores custavam muito caro e o jeito era filar a TV dos amigos mais ricos. Foram tantos fazendo isso que ganharam o apelido de televizinhos. Com o tempo, os aparelhos foram ficando mais em conta e já não era mais preciso bater na porta dos outros para ver a novela ou o jornal.
Resolvido o primeiro problema, os telespectadores foram em frente. Começaram a participar da programação, atendendo aos apelos que os programas faziam. O nosso focalizado desta noite foi sugerido pelo público, através de dezenas e dezenas de cartas. Começou assim. Nós escrevíamos cartinhas, mais cartinhas, e escrevendo, né? Aí participávamos de concursos, prêmios, vários prêmios. E aí surgiu a TV interativa. A participação pelo telefone foi o passo seguinte. A gente ligava para dar palpite e eles punham o nosso palpite no ar, morrendo de medo que a gente falasse besteira. Depois vieram os programas que a gente escolhe o final, ou o filme que quer ver no dia seguinte. Os garotos já usam a internet para conversar com os apresentadores, enquanto os programas estão acontecendo, mas isso ainda é pouco. Agora já somos até personagens dos programas. Estamos fazendo um sucesso danado. Nós somos muito bons de novela. Nos 50 anos da televisão brasileira, a nossa gratidão e o nosso carinho a você, telespectador. Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. O nosso aplauso é para você. É hora de dar boa noite e encerrar o nosso show especial dos 50 anos da TV brasileira. Mas vamos fazer como há 50 anos, no show inaugural. Vamos terminar cantando uma música que por muito tempo foi uma espécie de hino da televisão. Vamos cantar juntos, nós que fazemos, vocês que assistem, nós todos que construímos a nossa TV. Parabéns a você, televisão do Brasil. Parabéns pela alegria que você nos dá. Vida longa para você, televisão brasileira. O seu futuro está apenas começando. Boa noite e até a nossa próxima festa.